Então, pessoal, eu tô na rua, né, até acabou a chuva um pouquinho, né? Vou aproveitar aqui para falar sobre o assunto principal, mas enfim. Essa semana passada aí eu vi uma conversa com o Tiff, não uma conversa com ele, né? Mas eu vi uma conversa no canal dele. Eu tive que fazer a parte do canal Xbox Mil Grau, que aconteceu toda aquela polêmica, né, e tudo mais, com o Mafinha, né? O Mafinha, o qual eu já havia falado aqui no canal, é um sujeito inconfiável, né? Ele é um desses youtubers de direita aí, que é ligado à cultura nerd, né? Eu já havia falado também que ele tem 3 canais ainda, né? Ele tem um canal lá chamado OK Nerd, pelo que eu sei é o principal. Tem o canal 1822 e tem outro canal ali, o qual eu não lembro o nome de momento, né? Enfim, teve uma conversa, inclusive o Tiff havia reproduzido isso aí no canal dele, né? Como eu já havia dado a entender, sobre a adição de um sujeito, que também é youtuber, e que é assumidamente cancelador, em um grupo criado pelo próprio Mafinha, né? Chamado Liga Nerdola, né? Que é um juntamento de outros youtubers que supostamente seriam de direita, né? Inclusive nessa conversa aí, o Mafinha, ele afirma que tem algumas pessoas ali que não são exatamente conservadoras, né? É gente que é ligada ao MBL, né? Tipo como é o caso do Wagner Tomazoni, que tem um canal chamado Tragicômico. Também já havia falado sobre esse cara aqui, né? Inclusive o Tomazoni, ele mostrou que é bastante raso no debate político, né? Porque, não sei se você já viu, não sei se você se lembra, mas há uns 2 anos atrás ele fez uma entrevista com Paulo Figueiredo Filho, né? Paulo Figueiredo esse, né? Que é um dos, cara, eu acho que dá para você citar ele como um dos mais famosos cientistas políticos, comentaristas políticos que são da direita. É um cara que é assumidamente, né, não assumidamente bolsonarista, né, mas ele é assumidamente aliado do pessoal que é bolsonarista, né, e tudo mais, né, e nessa entrevista o Wagner mostrou que não sabia de quase nada, né, o qual o próprio Paulo, né, estava abordando, né, nos assuntos e tudo mais, né. Se bem que eu acho que em relação a isso aí era meio que previsível, porque você pega essa galera que faz parte da Liga Nerdola, geralmente é uma galera que não tá tão entreada, caramba, vou reformular aqui a frase. Não é uma galera que tá tão entranhada nesses assuntos. É um pessoal que, ok, tem todo o direito de falar que é de direita, né, de reclamar contra a agenda woke, né, que por mais que seja desacreditada pelos esquerdistas, ela existe no audiovisual, existe em outros setores aí, né, os quais têm um número de consumidores, né? Ok, os caras têm o direito disso aí, certo? Mas acontece que uma coisa é você fazer esse tipo de negócio, outra coisa é você fazer jogo duplo. Então, tipo assim, ok, você tem aquela, cara, ia falar, porra, você tem aquela Liga Nerdola, é uma confusão aí de letras, né? Você tem essa Liga Nerdola, né? Cuja boa parte do corpo de membros não é de direita de verdade. Porque quando você coloca esse grupo aí na roda, são de pessoas que seriam de direita de fato, né? Ah, mas acontece que o pessoal não é obrigado a ser bolsonarista. Ah, mas acontece que esse pessoal não é obrigado a ser conservador. Ok, cara, os caras não são obrigados a serem conservadores, mas é completamente diferente você ter alguém ali que seja do MBL, que seja ligado ao MBL. E o Mafinha, na conversa com o Tiff, ele deixou claro também que é bolsonarista pra cacete, né? O qual eu não duvido, eu não duvidaria disso aí. Apesar de que anos atrás, né, no canal dele, ele havia bandeado um lado muito mais liberal do que conservador, né, do que de fato bolsonarista. Porque a partir do ponto em que você fala em um vídeo, né, você já sendo um influencer, né, uma pessoa que dita o pensamento de muita gente, mas acontece que as trans, né, você coloca o cara lá que se acha uma mulher pelo feminino, né, você se refere a ele pelo feminino. Ou então você fala que a gente tem que conviver com lacração em filmes, em séries, né? Tipo que você fala isso aí como se aprovasse a situação. Você acaba soando meio contraditório, mas enfim.
Já havia falado aqui no canal também que eu havia passado no canal dele há alguns meses atrás, né? E constatei que tais vídeos onde ele mostra essas asinhas de frango aí, né? Não estão mais lá. Ele havia retirado, né? Ele deve ter se arrependido, né? Ou então ele deve ter achado que, olha só, se eu ficar deixando esses vídeos aqui, o pessoal que é mais conservador vai acabar me descendo malho, né? Ok. É natural que a pessoa acabe praticando uma dessas duas coisas aí. Mas aí tá, aí no papo com o Tiff, como eu havia falado, né? Ele meteu dentro da Liga Nerdola um cancelador, que é o Lion. Que tem um canal chamado Central, né? Canal esse o qual eu já havia opinado aqui no meu. Havia dito que lá em 2020, quando a gente estava em quarentena, tentei acompanhar esse canal aí, vi uns 3 vídeos, mas acontece que eu quitei. Por quê? Porque o Lion, né, o suposto direitista, havia chamado Jair Bolsonaro de homofóbico, certo? E não dá pra você levar a sério uma pessoa que, mas acontece que o Jair Bolsonaro ele falou algo contra um gay, então ele é homofóbico. Cara, não dá pra você levar a sério isso aí. Se bem que no caso específico do significado do termo homofóbico, né, ele havia passado por uma extensão, havia passado por uma banalização. Da mesma forma que tem muita mulher, independente de ser feminista ou não, né, acabou estendendo o significado do termo assédio, estendendo isso aí e acabaram inclusive também estendendo o significado do termo cancelamento, porque a maior parte das pessoas hoje, ainda mais se você colocar no âmbito de plataformas como o X, que é o antigo Twitter, né, eles falam que mas a pessoa ali, o ex-BBB que saiu da casa, ou então que ainda está na casa do BBB, ele está falando algumas merdas ali, ele está fazendo algumas coisas ali, aí as pessoas estão falando mal dele aqui fora, isso aí já, né, seria um cancelamento. Ou então ele acabou de sair da casa mesmo, né, e as pessoas estão descendo malho nele aqui fora, então ele está sendo cancelado. Não, cara, cancelamento, inclusive eu estou parafraseando o que o próprio Tiff havia falado, né, cancelamento é boicote de empresa, cancelamento é você não ter acesso a plataformas, justamente por conta de uma suposta polêmica a qual você havia feito. Isso aconteceu com o próprio Tiff, aconteceu com o Bruno Ayub, que é o Monark. Esses dois aí tiveram os seus acessos impedidos nas plataformas, cara. Tiveram acessos impedidos no YouTube, tiveram acessos impedidos em outros sites aí de vídeo, né? Eles foram os verdadeiros cancelados. As empresas não queriam absolutamente nada com eles. Então isso é cancelamento. Cancelamento é você ter aqueles dois imbecis, se bem que eu acho que dá pra você citar aquele casal do Sleeping Giants como laranjas, né? Ter esses dois imbecis aí marcando diversas empresas que teriam uma certa simpatia por você, que é influenciador, né? Ou então que de alguma forma te financiaram, né, para fazer alguma propaganda, né, e tudo mais, né? Marcando eles para justamente não investirem, né, não continuarem investindo em você. Então isso aí é atitude de cancelador, não é você apenas sendo criticado por um bando de mal acabado pela internet, né? E o Lion, que é gay e furry, não sei bem que, o cara ser gay, isso aí não tem absolutamente nada a ver com nada, né? O cara tá dando o que é dele, dane-se, né? Mas eu acho que gay e furry é ridículo, cara. Se bem que em alguns casos aí um fato, né, um item tem relação com outro item, né? Mas enfim, cara, isso aí não é problema meu também, né? O furry já é ridículo por si só. O Lion havia falado recentemente aí foi entre aspas, podcast do Cross, né? Cross esse que, particularmente falando, é uma pessoa que eu considero antipática pra cacete. Ele havia assumido ali que havia acionado contatos no YouTube, né, para que o Tiff não tivesse um canal na plataforma. Ele havia sido uma das pessoas que havia cancelado o próprio Tiff. O cara havia dito que, entre aspas, o Tiff representa chorume, né? Eu vou até exibir aqui o vídeo, né, em que ele fala isso aí, certo? Para que vocês ouçam da boca dele. Uma coisa é, se ele tava fazendo piada,
Ok, não concordo. Foi mal da minha parte fazer uma pesquisa mal feita e falar o que eu fiz, ainda mais naquela época que teve muita relevância. E ele perdeu o canal depois dessa brincadeira. Porque eu também denunciei lá no YouTube. Eu falei com meus contatos do YouTube, eu denunciei e derrubou o canal dele mesmo. E essa parte, assim, de um trabalho mal feito, eu realmente sinto que eu fiz uma cagada. Mas, em geral, cara, pelas merdas que ele fez, ele tem mais é que se fuder, que nem a Mil Grau, que nem Xbox Mil Grau. Tenho dó dos caras, eu quero que eles se fodam. Se eles foram racistas ou não, não importa. Os caras representam churume. Tem que ficar tendo guerra de console, velho. Tem que ficar brigando de caixinha. Puto, cara. Tem que brigar com Mudou a expressão, né? Começou a metralhar. Então o Mafinha não está interessado exatamente em preservar os seus valores, cara. Quando ele coloca lá dentro um sujeito cancelador, ele está interessado em dinheiro, cara. Porque o cara não presta e tudo mais, mas acontece que é um sujeito que chama a gente. É um sujeito que vai dar grana pro grupo, que vai dar grana pra mim, né, por tabela. E se os próprios membros do grupo, vendo tudo isso, se bem que eu acho que independente de concordar ou não, eles se mantêm lá, é porque eles concordam com o próprio Mafinha também. Sacou? Ainda bem que, isso aí eu tô falando por mim, né? Ainda bem que nunca fui fã de nenhum deles, cara. Tentei acompanhar alguns deles, né, como eu já havia falado em relação ao Wagner, né? Há um pessoal o qual eu já havia sacado, isso vale tanto pro Alba X-Spider, né? Pô, essa galera é muito rasa, sacou? Não tô falando que você tem que ser um grande intelectual em relação à política, em relação a fazer as suas abordagens, não, cara. Mas esse pessoal como um todo é muito raso e não acrescenta em porcaria nenhuma no debate político também. O pessoal não acrescenta em absolutamente nada. Você até pode falar pra mim que, mas acontece que, porra, cara, dá um desconto porque é um pessoal jovem, é um pessoal que lida também com o público jovem, é um pessoal que lida com cultura pop, então geralmente a gente não pode esperar que eles sejam de fato complexos e tudo, não, cara. Eu acho que existem pessoas e pessoas, né? Mas, coincidentemente, se juntaram nessa liga nerdola uma galera completamente rasa mesmo. Certo? Todo mundo ali, o que? Tem um canal ali chamado Macho Geek, né? O qual eu não acompanhei tanto, eu vi uns 2 vídeos só, né, pra ser sincero. Eu vi que, você até pode falar que eu estaria errado por esperar demais, né? Logo que a partir do primeiro vídeo, né, o qual eu havia visto, né? Mas mesmo assim, cara, eu posso ver uns 10 vídeos do sujeito e manter a mesma opinião. Você pega todo mundo ali, cara, todo mundo ali, é um pessoal raso mesmo, sacou? É um pessoal raso. E tem alguns ali, né, o qual eu havia sacado, né, eles batem no mesmíssimo tema de sempre, cara. É tipo o que? Você colocar ali no grupo aquela Ana Carolina Campanholo, cara, que fala sobre feminismo o tempo todo. Mas acontece que, porra, ela deve a sua carreira, né, inclusive sua carreira política, né, ao combate ao feminismo. Mas, porra, cara, é só isso que ela tem pra exibir pros outros? É só isso? É só isso? Sacou? Então isso aí, cara, pra encerrar, infelizmente, né, esse pessoal aí é influenciador, é um pessoal que está arrebanhando aí diversos jovens, mas eles não são exatamente aquela direita a qual você espera que tenha uma certa seriedade, né? É um pessoal que está mais nessa aí pela grana mesmo. E, porra, cara, a gente já tem o MBL, né, como uma espécie de falsa direita, certo? Você já tem o MBL que, inclusive, estão desacreditados por isso. Aí você vai ter essa espécie de puxadinho, certo? Você vai ter isso aí agora, parceiro? Então é complicado, cara. Então é complicado.